O Band Cidade segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A ordem foi estabelecida por sorteio, feito na presença dos representantes dos partidos. E hoje é a vez do candidato Giovanni D'Amico, do PCB. Boa noite, candidato. Boa noite, Carolina. Candidato, vamos começar falando sobre transporte, porque na sua proposta de governo o senhor propõe a municipalização dos principais segmentos do transporte público. E aí eu queria saber como é que o senhor pretende superar aí os principais desafios do transporte público, as questões estruturais, para implementar aí essa política aqui em Salvador. Bom, Carolina e todos os nossos telespectadores, a gente tem um desafio muito grande, para lidar com o transporte em Salvador. Só no último ano foram transferências quase de 300 milhões de reais para essas empresas que sempre alegam estarem deficitárias. E na prática a gente vem observando que essas empresas não só não têm dado conta da demanda, mas também muitos pontos que estão previstos no contrato, eles não vêm sendo respeitados. Então, por exemplo, renovação de frota, é um ponto que a população sempre critica. A gente tem linhas que os horários não são contemplados. Então, esse conjunto de demandas, ao nosso ver, vem colocando um impasse e aí está faltando o poder público, assumir uma responsabilidade. A gente tem tanto ponto de vista de recurso, um gasto maior ao termos do funcionamento privado. E, ao mesmo tempo, a gente tem um serviço cada vez mais precário. Então, é nesse sentido que a gente coloca a Prefeitura como um agente central na garantia, na oferta do transporte público em nossa cidade. Aí o senhor fala também na sua proposta de rever o valor da tarifa e estabelecer um limite aí de 8% do salário mínimo para a tarifa. Mas como é que isso seria aplicado? Isso é interessante, porque a partir do momento que o poder público passa a assumir, pelo menos a parte principal do funcionamento do transporte, a gente bota um método de funcionamento que vai ter um parâmetro social. Não é possível que a Prefeitura continue deixando possível que a população pague taxas muito grandes, que comprometem uma faixa muito grande da renda. Então, a gente associa que tanto é possível a gente fazer esse valor que não comprometa um valor muito alto da renda da população, mas, ao mesmo tempo, a gente vem avaliando uma socialização da tarifa no sentido de que pessoas desempregadas e estudantes consigam ser contemplados com uma tarifa zero, ao passo que as pessoas que têm condição de pagar, que têm trabalho, carteira assinada e tudo mais, continuariam pagando uma tarifa, só que sem ser um transporte com um viés de lucro, muito pelo contrário, seria um transporte voltado para o interesse social. E a Prefeitura teria condições de arcar com esse sistema? Com certeza. Agora, a gente não teria condições de arcar com um sistema universalmente gratuito, até porque o poder público teria que arcar com toda a parcela, mas a gente teria uma dimensão socializada. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, desempregados e estudantes, teriam uma tarifa gratuita. Agora, candidato, vamos falar também de uma outra proposta que o senhor coloca no seu plano de governo, a criação de uma empresa municipal de construção civil. Como é que essa empresa iria funcionar na prática para poder serem priorizadas as áreas de construção e assim gerar emprego? Bom, Carolina, para nós esse é um ponto talvez um dos mais importantes do programa, porque a gente identifica dois grandes problemas em Salvador. É um desemprego crônico, uma taxa muito grande de informalidade e, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit habitacional muito grande, ou seja, muitas pessoas em Salvador não conseguem ter acesso à casa própria, continuam morando no aluguel com taxas muito altas. E aí a gente pensa uma resolução conjunta para duas questões. Uma empresa municipal de construção civil, ela consegue não só gerar um número muito grande de empregos diretos, fazer construção de moradias de interesse social. A gente pretende que em um mandato seja possível. Veja, temos um déficit de quase 140 mil unidades habitacionais na cidade e a gente consegue em um mandato tentar contemplar de 20 a 40 mil unidades, em parceria com BNDES, em parceria com o próprio PAC, o novo PAC que está em andamento. Então, essa é uma estratégia ao mesmo tempo de geração de emprego e renda e de contemplar um problema de habitação. E como gerar empregos em outros setores, não só na construção civil? Para nós esse é um ponto muito forte, que ele dialoga com a dinâmica de segurança pública, porque a gente trazendo trabalho para a nossa juventude, a gente está trazendo um horizonte de futuro. E a gente fala sempre, tem três frentes de geração de emprego. Tem essa direta, que a gente acabou de falar, que é o próprio poder público, abrindo vagas com empresas municipais. A gente tem a geração de empregos a partir da organização de cooperativas, ou seja, pessoas que hoje estão na informalidade, que não têm direito a férias, não têm direito a 13º. A gente organizaria em cooperativas a prefeitura dando suporte jurídico, dando espaço para a pessoa ter um local de descanso, de alimentação e, ao mesmo tempo, um suporte técnico. E aí a gente organiza cooperativas, então uma segunda via de geração de emprego,
empregos e temos ainda um fomento ao pequeno empresário, porque é importante que a gente perceba que o pequeno empresário tem um papel muito grande de geração de emprego e renda, quem tem uma oficina, quem tem um salão de beleza, um mercadinho e assim por diante. Então a gente precisa de uma linha de crédito forte, né, que consiga amparar esse setor, especialmente com o interesse de geração direta de emprego na cidade. Uma outra proposta, candidato, que o senhor coloca é municipalizar o serviço de água e saneamento. Essa é uma proposta bastante, um desafio grande, né? Quais seriam os obstáculos para colocar isso em prática e como o senhor pretende ver isso? Pois bem, Carolina, a gente tem já experiência, inclusive no estado da Bahia, né? A prefeitura de Itabuna, por exemplo, tem uma empresa municipal de águas, que são contextos diferentes. A gente pensa que a Embasa tem um papel importante. No entanto, na capital, a gente tem uma demanda muito grande, né, de gerenciamento da água. Diversos bairros têm uma oferta intermitente, você tem água num dia, fica 2 dias sem água. Então, para a gente poder sanar esse problema, ao mesmo tempo o problema ainda muito grave, né, de saneamento básico, a nossa taxa de cobertura de saneamento básico é muito pequena. Então a gente pensa a estratégia de municipalização, né, de uma empresa pública concentrada no Poder Público Municipal de Salvador, e aí sim a gente conseguiria trazer como metas no nosso horizonte zerar esse problema que a gente tem grave. Conseguiria ter uma melhor qualidade do serviço, a gente teria com certeza, a gente pretende zerar essa situação tanto da intermitência de oferta de água, né, porque ela é muito grave, especialmente a parte mais nas periferias de Salvador tem sofrido esse problema, mas também garantir o saneamento básico, porque isso é também estratégia de saúde, né, isso é uma estratégia de melhorar vários aspectos da vida da população. Por falar em saúde, como o senhor pretende, então, fortalecer e garantir mais recursos para a atenção básica? São muitos desafios quando a gente fala de saúde. A gente tem um problema grave de atenção primária, né, que a nossa cobertura é muito baixa, e é a porta de entrada do SUS, sendo que não chegamos nem a 40% de cobertura. A gente tem um problema muito grave hoje na rede de laboratórios, que o SUS não oferece nenhum laboratório público na nossa cidade. Então, quem vai fazer um exame, um ultrassom, até mesmo um exame de sangue, que é dos mais básicos, tem sido extremamente difícil, e sempre transferido para a iniciativa privada, o que acaba por encarecer o serviço. Então, a gente pensa em construir uma rede municipal de exames laboratoriais, de atendimento especializado, em parceria com universidades como a UNEB, como a UFBA, e aí a gente começa a destravar o nosso problema de saúde. Na educação, candidato, a gente tem rapidamente agora 1 minuto. 1 minuto e 10, só para a gente poder falar um pouquinho sobre educação. Quais são as suas propostas principais? Bom, eu sou professor e conheço, né, de perto esse drama. A gente tem aí um desafio de muitos alunos abandonando a escola, então vai precisar de uma atenção muito forte, né, para a gente garantir a permanência desses alunos na escola. Isso inclui a gente diminuir o número de alunos em sala de aula, porque melhora a capacidade do professor de dar uma atenção especializada, inclusive na atenção para alunos especiais, que é uma demanda também crescente em nossa cidade. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que olhar o lado dos profissionais, né, que hoje estão adoecidos, não tem pagamento do piso, não tem incentivo na carreira, então a gente precisa garantir o pagamento do piso para toda a categoria. Tem aspectos de infraestrutura que vão precisar ser pensados. Então, no final das contas, é garantir uma escola inclusiva, né, uma escola que convide o aluno a permanecer. Candidato, 25 segundos, então, para você fazer as considerações finais. Muito obrigado, né, pelo convite. Eu queria também deixar aqui esse chamado para que a população conheça nosso programa. A gente tem muitas ideias, não temos tempo de TV e rádio, né? Infelizmente, isso dificulta muito a nossa campanha, sem financiamento público, mas, ao mesmo tempo, fica esse convite para que conheçam, né, para que deem essa possibilidade. Então, muito obrigado. Obrigada a você, candidato, pela participação, viu? Boa sorte.